Queridos amigos, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais da nossa casa, do Centro Espírita Irmão Clarencio, e ao nosso querido ministro Clarencio, que nos envolve e nos sustenta. Nós vamos estudar hoje o capítulo 12 do livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral, dos itens das questões 898 a 906. Mas antes vamos efetuar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Nós vamos efetuar a leitura do item 1 e um pedacinho do item 2, por conta do nosso tempo, né? E depois vamos fazer a nossa prece. Caracteres da perfeição, capítulo 17. Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. E o item 2, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. O restante vocês leiam depois, com calma, por conta do nosso tempo. Então vamos fazer a nossa prece. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que possamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores espirituais da nossa casa, em especial do nosso querido ministro Clarencio, agradecer por mais uma oportunidade de estudo e de trabalho na casa de irmão Clarencio. Mas te pedimos, querido Mestre Jesus, abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender e entender mais um estudo do livro dos Espíritos. Sendo assim, pedimos permissão a Jesus, mas sobretudo ao nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para iniciarmos um breve estudo acerca do livro dos Espíritos no dia de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, como nós dissemos, nós vamos estudar o capítulo 12 da parte terceira da perfeição moral, o item 1, que fala sobre as virtudes e os vícios, dando continuidade, né, a questão 898 até a questão 906. Quando falamos em virtudes, nós estamos falando sobre a disposição da prática do bem. Disposição da prática do bem.
é o que significa virtude, ao pé da letra. E os vícios? São os defeitos e as imperfeições. Mas só para a gente recapitular as questões anteriores. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque indica progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, ou seja, dos vícios, né? A mais meritória de todas é que se apoia na prática da caridade desinteressada. Para atingir essa virtude, todos têm que lutar, e muito, né? O interesse pessoal é o sinal mais característico da imperfeição, ou seja, o egoísmo, né? Os nossos interesses pessoais. O apego às coisas materiais é sinal notório, conhecido, né, de inferioridade. Quanto mais se apega aos bens deste mundo, o homem demonstra menos entender o seu destino, ou seja, o destino de todos nós, espíritos imortais, encarnados num planeta de provas e expiações. Então, vamos iniciar com a questão 898 do Livro dos Espíritos. Sendo a vida corpórea apenas uma estada, Kardec pergunta aos espíritos, né? Apenas uma estada, uma permanência temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Aí os espíritos respondem: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Quando os espíritos nos respondem, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos, nós imediatamente nos lembramos de Jesus, né, da missão de Jesus quando encarnado no nosso planeta. Mas vamos terminar a resposta. Sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque compreendo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Agora vamos comentar essa resposta dos espíritos. Quando Kardec pergunta se todo o conhecimento, se toda a ciência que diz respeito às coisas, às necessidades materiais, primeiro, a palavra ciência significa conhecimento, compreensão, entendimento. E ele pergunta, mesmo conhecimento das coisas, das necessidades materiais. E os espíritos respondem que, sem dúvida, porque, primeiramente indica que no início do nosso aprendizado, no início do nosso conhecimento, nós precisamos
da ciência do mundo material. Porque o espírito, para a sua evolução, para o seu progresso espiritual, ele precisa desenvolver as duas asas. A asa intelectual e a asa moral. Para desenvolver a asa intelectual, que é a asa da inteligência, né, para o exercício da inteligência, do entendimento, da compreensão das coisas espirituais, nós precisamos ter conhecimento das coisas materiais, da ciência material. Então, a busca pelos conhecimentos trazidos pela ciência, sempre ligados à matéria, pode ser considerada apego, quando Kardec pergunta a vida material. A busca pelos conhecimentos científicos será sempre útil, como os espíritos respondem, à evolução do espírito. Primeiro, porque lhe dá condições para melhor auxiliar o próximo necessitado. Segundo, porque uma das asas do progresso espiritual é a inteligência, o entendimento, a evolução intelectual. Nenhum conhecimento é inútil, pois contribui para o progresso do espírito. Aquele que já houver progredido em inteligência, mais depressa subirá na escala espírita. Terá mais condições, terá mais conhecimento, terá mais entendimento e mais depressa subirá na escala espírita. Não se trata, portanto, de apego às questões materiais. Não se trata, portanto, de exercício desequilibrado dos excessos das paixões, né? Se trata, sim, de uma das faces da evolução, pois para adquirir a perfeição há que saber de tudo. E aí, quando nós temos consciência, quando nós, através do conhecimento, através do entendimento da vida espiritual, nós temos consciência do verdadeiro objetivo do espírito encarnado no nosso planeta, nós sabemos o caminho, a direção que devemos tomar para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Quando os espíritos falam que nós temos que ter conhecimento de tudo, nós temos um grande exemplo, um grande modelo e exemplo, guia e modelo, que esteve encarnado no nosso planeta, que é Jesus. Como está lá na questão 112 do Livro dos Espíritos, na escala espírita, espírito puro, caracteres gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, total, conhecimento e entendimento de tudo, de todas as coisas, com relação aos espíritos das outras ordens. E na questão 113 também, da escala espírita, os espíritos que a compõem, que compõem os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, todos os vícios da matéria. Não tem mais que sofrer provas, ou seja, não tem que passar mais por experiência, pelas experiências, né? Porque as nossas provas, como nos diz o nosso querido Seu Altivo, num estudo realizado no 16º Encontro Espírita de Medicina Espiritual, e ele dá uma aula sobre provas e expiações, Seu Altivo fala que as provas são as experiências que nós passamos na vida
quando encarnados, para adquirirmos inteligência e sabedoria. Na medida que adquirimos inteligência e sabedoria, quando passamos por essas experiências, vamos fazendo as melhores escolhas, nós vamos nos fortalecendo para, quando Deus assim permitir, passarmos pelas nossas expiações, ou seja, sofrer as consequências dos erros cometidos no passado. Né? Então, não tem mais que sofrer, voltando à escala espírita, questão 113, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, não precisando passar pelas reencarnações, realizam a vida eterna no seio de Deus. O que significa isso? Compreendem e entendem as vontades e os pensamentos de Deus. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, auxiliam na obra do aperfeiçoamento dos mais atrasados. E foi esse o objetivo da encarnação de Jesus no nosso planeta. Quando o nosso querido Antônio de Aquino, no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, na lição número 20, que tem o título de A Presença de Jesus na Terra, nos fala que Jesus encarna no nosso planeta com o objetivo de nos mostrar, de nos falar, nos ensinar sobre a vida futura, nos trazer esperança, nos trazer consolo, falar para nós, para os espíritos encarnados, a sua época, que não tiveram condições de entender, né, o que Jesus falava, mas que plantaram a sementinha do conhecimento, da grande consolação e da grande esperança que Jesus trouxe para nós, como um professor. Por isso que os espíritos falam aqui, primeiro, para auxiliar no entendimento dos espíritos mais atrasados, e também é uma função e o objetivo dos espíritos de primeira ordem, como Jesus, como nosso guia e modelo. Mas aí, voltando ao Antônio de Aquino, Antônio de Aquino nos fala que com essa vinda de Jesus, nos trazendo ensinamento, conhecimento, entendimento, e Jesus fala sobre a nossa vida como espíritos imortais, nos esclarece sobre a vida espiritual, o nosso planeta passa de planeta de provas, de primitivo para provas e expiações. Então, esse foi o grande objetivo da vinda de Jesus no nosso planeta, da encarnação de Jesus no nosso planeta. Então, Jesus, como nosso professor, como nosso mestre, ele nos traz o entendimento e o conhecimento, como os espíritos nos falam aqui. Porque nenhum conhecimento é inútil, todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, e esse é o objetivo da encarnação, como está lá na questão 132, aqui do livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, o objetivo da nossa encarnação como espírito imortal no planeta é chegarmos à perfeição. Tem que saber tudo, tem que ter a ciência de tudo. E porque cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas, todos os pensamentos, os conhecimentos adquiridos,
ajudam o desenvolvimento do espírito. Como ajuda o desenvolvimento do espírito? O progresso do espírito, a evolução do espírito. Nos ajuda a tomar, a exercer o livre-arbítrio e tomar as melhores decisões quando passamos pelas nossas provas, quando passamos pelas nossas experiências encarnados no planeta de provas e expiações. Então, temos condições de fazer as melhores escolhas para caminharmos na senda da evolução espiritual. Mas Jesus, como nosso professor, nos traz a salvação através, a palavra salvação, em relação a Jesus, se refere ao ensinamento, ao conhecimento que Jesus nos traz sobre a vida espiritual, sobre a nossa condução como espíritos imortais. Jesus também nos traz, exerce, quando encarnado, a função de médico. E aí, voltando novamente ao seu altivo, ele nos fala que primeiro Jesus, através das suas curas, das curas que realizou quando encarnado, ele estabiliza o corpo físico para aqueles que já estavam em condições de continuar, aqueles que já tinham passado pelas suas experiências, pelas suas expiações, já tinham condições, o mérito, né, de continuar o seu progresso, a evolução espiritual. Então, Jesus estabiliza as enfermidades do corpo físico para que os espíritos à sua época, na humanidade à sua época, continuasse a sua evolução espiritual. E aí, nós lembramos do capítulo 15, que fala sobre os milagres do Evangelho, da Gênese, do livro A Gênese. No item 10, Kardec fala sobre a cura da mulher que tinha uma enfermidade de perda de sangue. Está no item 10 do capítulo 15, que fala sobre o Evangelho, os milagres de Jesus, os milagres do Evangelho. Então, essa mulher tinha perda de sangue. Então, uma mulher que padecia, está lá na Gênese, né, de uma hemorragia há quase 12 anos, que muito sofrera nas mãos de vários médicos e não conseguira nenhum alívio, não conseguia a sua cura, mas se encontrava sempre pior do seu mal, cada vez mais ela piorava do seu mal físico, né, do corpo físico. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás dele e tocou as suas vestes. Jesus estava no meio do povo ali, da multidão que se reunia sempre em volta dele, e ele trazendo os seus ensinamentos, o seu conhecimento da vida espiritual, e aquela multidão em volta, e ele passando todos os seus conhecimentos, e ela pensou, essa mulher, sabendo do amor, sabendo da luz que Jesus trazia para todos, ela pensou, se eu puder apenas tocar nas suas vestes, se ela pudesse somente tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Ficarei curada por conta da fé, né? E aí a fé indica da vontade, né? Em acreditar
nas verdades, no conhecimento, nos ensinamentos que Jesus trazia, e ela pensou: se eu puder apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada no mesmo instante. E ela tocou nas vestes de Jesus, tocou por trás, no seu manto, e a causa da perda de sangue, na mesma hora cessou. E ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. E aí, logo Jesus, percebendo em si, Jesus sente que alguém havia o tocado, mesmo no meio daquela multidão e sem ele estar concentrado naquela mulher, sem ele perceber aquela mulher. E ele diz: a virtude que havia saído dele se voltou no meio da multidão e disse, Jesus fala: quem tocou nas minhas vestes? Ele sente que uma virtude, que uma disposição do bem havia saído dele. E aí a gente sabe, Kardec explica no livro A Gênese, nesse item 10, que essa disposição de fazer o bem, essa virtude, é o movimento de fluidos que Jesus, que era permanente em Jesus. Essa expansão, essa irradiação de seus fluidos, como espírito puro, desses fluidos mais quintessenciados do nosso planeta, mesmo sendo de provas e expiações, o que significa? Dos fluidos mais puros, dos elementos mais puros que existem no nosso planeta. Então, esses fluidos terapêuticos, esses fluidos de tratamento do bem, saíram de Jesus e foram curar as células, os órgãos enfermos dessa mulher que sofria de hemorragia. Então, a mulher que sabia o que se passara com ela, que ela havia tocado Jesus, tomada de medo e pavor, veio se lançar aos pés de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Não fui eu que toquei, mestre. E lhe declarou toda a verdade. E Jesus falou: minha filha, tua fé te salvou. A tua vontade em acreditar nos ensinamentos, em entender, mesmo com dificuldade, que Jesus passava o amor, passava a verdade sobre a vida espiritual. E aquela mudança, aquela transformação de ideias que aquela mulher passou, aquela vontade de viver uma vida de transformação, fez com que ela se curasse. Então, a irradiação está em Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. E a irradiação fluídica era normal em Jesus, foi suficiente para curar aquela mulher. Agora, continuando, vamos na questão 901, quando Kardec pergunta: figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo a necessidade e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo, ou seja, gastador, esbanjador, para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Ou seja, é um egoísta, Peça-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado? Kardec pergunta. E qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? E a resposta dos espíritos: o que goza, o que se desfruta,
da sua riqueza, porque é mais egoísta do que avarento. É mais egoísta, quer desfrutar só para si, do que avarento, do que o que acumula o dinheiro, do que acumula as riquezas. O outro, o que ele fala aqui, que é avarento, já recebeu parte do seu castigo. E aí, não vai dar tempo para a gente falar, mas nós temos um exemplo muito importante e que mostra bem a questão do egoísmo e da avareza, lá no livro Céu e Inferno, nas expiações terrestres, no capítulo 8, que é a experiência, né, na vida como encarnado, na vida pretérita e na vida espiritual do Shimel Slisgo, que é um pobre israelita de Vilna, que viveu na Lituânia, na Europa Oriental. Ele viveu a vida, ele mesmo, né, ele mesmo se designa como pobre mendigo, e ajudava como mendigo, pedindo ajuda, né, às pessoas do local onde ele vivia. Ele pedia ajuda falando assim, gritando assim: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Tá? É bastante interessante essa experiência. Então, como o nosso tempo já terminou, vamos à nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e justiça, por mais uma oportunidade que tivemos nesta casa. Agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, ao nosso querido ministro do auxílio, nosso querido patrono da nossa casa, Centro Espírita Irmão Clarencio, por mais uma oportunidade. E pedindo a Jesus que nos ajude, que proteja a nossa casa, que proteja a nossa obra, pedindo também pelos nossos governantes, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolvê-los, sustentá-los no seu trabalho, e que eles possam ter consciência, amor e vontade em trabalhar pelo bem de toda a humanidade. Então, Jesus, agradecendo mais uma vez e pedindo permissão a Ti e a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, encerramos o nosso breve estudo sobre o Livro dos Espíritos. Que assim seja, e graças a Deus. Parei certinho?